Eu moro em Curitiba, me chamo Carlos Leite, tenho como hobby principal cuidar de aquários e lagos de carpas japonesas. Como vocês estão vendo aqui, né, coloquei já na minha apresentação foto de alguns dos meus peixes, né? Esse à esquerda ainda está comigo, é um peixe que eu tenho como meu xodó, aí, um peixe grande. E tem algumas peculiaridades na criação desse peixe, né? Ele vem de uma região de água extremamente ácida e muito alcalina. E só deixa eu só perguntar para o pessoal aí se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo, estão vendo a apresentação. Paulo, me dá uma... Sim. Ok, obrigado. Está perfeito, Carlos, pode continuar. Ótimo, obrigado, gente. Então, para ter esses peixes no aquário, né, imaginem vocês que eles estão vivendo no mesmo ambiente que eles comem, eles crescem, eles liberam os dejetos, né, as cacas deles aí que não servem mais, na mesma água em que eles estão vivendo. Então, para manter tudo isso bem equilibrado, esse ecossistema funcionando de forma bem equilibrada, nós precisamos controlar parâmetros químicos e parâmetros biológicos da água. E, em função disso, eu acabei estudando um pouco, mas não, mais assim por hobby mesmo, né? Pelo hobby. Depois, a minha formação a nível técnico, que eu fiz colégio técnico agropecuário, a gente estuda um pouco sobre a água, e na universidade também. Fiz faculdade de zootecnia. Mas o maior aprendizado vem na prática, quando a gente realmente põe a mão na massa, né? Acho que qualquer formação a nível superior é assim. E nós estávamos conversando há pouco aqui, um pouquinho antes de começar a reunião, sobre a qualidade da água. Então, o Paulo estava falando aí, Paulo Notari, de São Paulo, que existem algumas ideias que tiveram lá, como os piscinões, para segurar essa água da enchente, mas você tem piscinões que são verdadeiros depósitos de lixo, né, que ele estava dizendo para nós. Então, assim, nos grandes centros você tem, ao mesmo tempo que tem uma demanda muito grande de água, tem muita água sendo ofertada pelo Papai do Céu, né? Tá vindo muita chuva, mas essa água não é armazenada e muito menos tratada. Então, é perdida essa água, né? E, pior de tudo, os rios estão todos contaminados por agrotóxicos, por vários poluentes, muito lixo nos rios, né? Os rios nas cidades, assim, eles têm um mau cheiro, né? Existe uma decomposição, um excesso muito grande de matéria orgânica que tem nas águas desses rios, nesses grandes centros, tá? Para tentar minimizar esse problema, ou pelo menos não transmitir doenças, essa água vai para uma estação de tratamento, e nessa estação de tratamento, ela recebe uma carga muito grande de produtos químicos. Porque antigamente, quando a gente era novo, né, 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, você tinha um sistema de tratamento, a gente estudava isso no colégio, nas aulas de ciências, né, em que a água passava por filtros de camada. Então, ela passava por cascalho, areia fina, carvão, e até ela sair limpinha depois de passar por esse processo. Hoje, a demanda por água nas torneiras é tão alta que não é possível fazer isso de forma mecânica. Então, o tratamento é feito com procedimentos químicos. Então, você vai adicionando química na água e a água vai floculando algumas substâncias. Num outro momento, a água decanta, a sujeira decanta. Enfim, no final é adicionado flúor, cloro, mais alguns aditivos para que ela chegue na sua torneira e possa não transmitir doenças, né? Então, nós chamamos isso de essa água de água potável. E todos nós sabemos da importância da água na nossa vida, né? Se você conversar com uma criança que está no prezinho, você fala assim, é importante para a vida? Ela já vai dizer que sim, porque ela já teve aulas lá de que tem que pôr água na plantinha, tem que dar água para o animalzinho beber, nós precisamos beber água. Então, desde criança, ela já sabe que é importante a água. Mas que tipo de água nós bebemos?
Hoje nós só conhecemos basicamente dois tipos de água, né? Ou três tipos de água. Uma água que está na natureza, uma água que está na nossa torneira e uma água que é entregue em galões de água mineral. Então, você não vai beber outra água, né? Até a água da chuva hoje não dá mais para a gente beber. Às vezes fica um período longo sem chover, quando chove, a própria chuva traz toda aquela poluição atmosférica, então é uma água imprópria para o consumo. E essa água da chuva também, ela varia muito de qualidade em função da região, né? pH, uma série de coisas que varia, e isso profissionais aí que mexem com piscina, que mexem com essa variação externa, né, dessa água da chuva, acabam tendo essa dificuldade de controlar esses parâmetros, porque cada vez a água está diferente. Agora, o que eu quero dizer para vocês? 2015, eu tinha já um certo conhecimento, que eu compartilhei com vocês, sobre os parâmetros da água, para manter os meus aquários bem. Então, nos aquários, eu uso produtos para retirar metais pesados, ou neutralizar metais pesados, carvão ativado e alguns polímeros para absorver algumas moléculas aí de corante, antibiótico, enfim, o cuidado com a água do aquário é muito grande. E a água que eu bebia era a água que chegava na minha torneira, certo? E como estava a minha saúde em 2015, mais especificamente no finalzinho de 2015 ali. Eu estava com uma caixa de remédio, uma caixa de camisa cheia de remédio, depressão profunda. O que eu falo, o que eu chamo de depressão profunda? Eu imagino que tem pessoas que tiveram depressão mais forte que a minha, né? Mas eu ficava 3 dias na cama, sem comer, sem beber, sem usar o banheiro, sem sair da cama. O que eu queria era só ficar ali, eu não queria fazer nada. E nada mexia comigo, nada me estimulava. Chegou ao ponto da minha esposa falar: Carlos, as crianças precisam ir para a escola. Eu estou trabalhando, se você não for levar, como é que eles vão perder o ano? E eu não estava nem aí. Aí eu vou mandar um menino de ônibus. E mandou um menino numa capital em Curitiba, nunca tinha andado de ônibus, né, por volta de 10, 11 anos, mandou piar, desce ali, pega o ônibus, vai até tal lugar para piar. Se perdeu uma vez, se perdeu outra vez e aprendeu. Mas, então, vocês imaginam que eu tinha um cuidado enorme com meus filhos e eu não estava mais nem aí. Porque a depressão fez isso comigo. Muita falta de ar. Então, eu usava a bombinha 2 vezes ao dia, de manhã, de noite, mais um outro compromissinho para não ter crise de asma. Eu tinha crises de sinusite, crises de rinite, gente, muito refluxo, né? A ponto de eu acordava, eu aspirava o refluxo do estômago. Então, eu tinha o refluxo dormindo, puxava o ar, ia para o pulmão, e aí me ferrava toda a asma, tinha dificuldade, ficava com uma tosse que nunca parava, por causa de toda aquela irritação no esôfago, por causa de muito refluxo, má digestão, muita azia, queimação. Então, por isso, essa quantidade de remédios aqui para tentar controlar tudo isso. Então, eu tinha uma despesa altíssima com medicação e com consultas médicas. Porque quem é asmático, por exemplo, não pode só simplesmente ir no mercado, na farmácia, comprar uma bombinha qualquer e começar a usar. Tem que fazer todo o monitoramento, todo o controle. Então, sempre eu estava no médico. Ou seja, eu sabia que a água é importante para a vida, eu sabia que o corpo é composto de quase 70% de água, eu sabia que o sangue é quase só água, eu sabia que a água regula a temperatura do corpo, eu sempre estava ouvindo falar sobre água, sobre a importância da água. Mas que tipo de água? Como é que eu estava com a minha saúde desse jeito? Gente, eu tomava 3 litros de água por dia, não era uma pessoa que não bebia água, eu bebia. Mas como é que eu estava com uma saúde nesse estado, né? Tomando tanto remédio? Aí recebo uma visita de uma pessoa na minha casa, um japonês, amigo da família, o Suzuki. Ele veio com a esposa e falou assim: Carlos, nós viemos aqui para te ajudar. Soubemos o teu estado de saúde, e a gente, né, quer orar por vocês, mas a gente quer também compartilhar uma bênção na nossa vida. É? Olha, nós adquirimos um produto, esse produto você coloca na água, e ele vai
simular as mesmas energias que a água tem na natureza, da radiação solar, aquela energia do Sol, aquela energia do planeta, aquele ambiente, e ela vai voltar no tempo, ela vai recuperar as propriedades perdidas. Quando ele falou isso para mim, eu imaginei que seria um filtro, ou seria um produto que ia alterar o pH, ou, enfim, mas eu estava com a saúde tão debilitada, com tantos problemas, e gastando tanto, e pior do que gastar, gente, é o desconforto. Pior do que você gastar R$ 1.500 para tratar uma úlcera, como eu gastei, o pior é a dor da úlcera. Então, quando um camarada traz uma esperança para você, num produto que vai melhorar a qualidade da água, e eu bebendo só aquela água, eu vou ter alguns benefícios, eu falei, cara, pode deixar aí, é meu. E eu passei a usar de forma rigorosa. Minha esposa não estava bebendo, meus filhos também não. Quando estava em casa até tomavam, mas eu rigorosamente somente essa água. Eu vou beber, eu vou tomar meus 3 litros só dessa água, não vou beber outra água. Quando eu sair de casa, eu vou levar água. Levei ao pé da letra que ele me falou. E o que a explicação que ele me deu foi que esse produto, então, recriaria as condições que a água tem, ou a qualidade que ela tinha há tempos atrás na natureza. Eu comecei a beber, quando deu mais ou menos 3 dias, eu já percebi que eu praticamente não estava sentindo azia, ou quando eu senti uma azia muito fraca, muito leve, né? Aí eu já acendi, né, um sinal de alerta. Puxa vida, cara, estou tendo um resultado legal com esse produto. Comecei a compartilhar com algumas pessoas a água. Então, o porteiro aqui do prédio, a zeladora do prédio, vinham aqui no apartamento e pegavam meio litro de água no turno deles. E eles começaram a pegar mais água, aumentaram o tamanho da garrafinha e também compartilharam os benefícios que eles estavam sentindo. Bem, eu tive que parar um pouquinho. Na verdade, eu já estava parado por causa da depressão, né? Mas mudar o foco do que eu estava fazendo, de leitura ou de vídeos, seriados, e coloquei atenção em entender o que esse produto estava fazendo na área. Fiz uma bateria de testes aqui em casa, não vi muita diferença. Aí, quando eu fui estudar, eu vi que tudo aquilo que ele falou tinha muito fundamento e tinha muitos estudos dizendo que a água ela tem um comportamento diferente quando ela está na natureza. A água é influenciada por energias, a água é influenciada até mesmo pela minha fala, né? Se eu falo uma coisa boa, ela é influenciada, se eu falo uma coisa ruim. E eu comecei a ver tudo isso que era coisa nova para mim, né? Coisas diferentes. Eu falei, gente, como é que pode uma vida estudando e ninguém falou para mim dessa energia? Falaram só da filtragem do pH da água, o máximo que eu ouvi, né? Então, às vezes eu tenho que usar uma água alcalina, às vezes eu tenho que usar uma água ácida, dependendo para quê e como eu vou estar usando essa água. E eu comecei a perceber que o ser humano estava fazendo tudo inverso, tudo invertido. A água, não só ele tira a água da natureza, como ele submete a água a uma condição praticamente de tortura. Você tira a água da radiação solar e põe ela num lugar escuro. Você tira a água daquele ambiente oxigenado, aquela energia boa, e põe numa caixa d'água cheia de produtos químicos, cheio de radiação de celular, radiação de TV, de ondas de rádio, Wi-Fi, pessoas gritando, batuque, tudo essa coisa diferente. Então, imagina, eu falei assim, nossa, se eu pudesse imaginar o que a água está sentindo, acho que ela ia sentir síndrome do pânico, né? E o ser humano conseguiu fazer isso, falei, completamente o contrário. Então, quando você tem uma tecnologia que você consegue voltar isso, né? Você submete para ela uma energia boa de novo. 2 campos magnéticos com orientação de campo, isso é um grande diferencial do Fortmag, e infravermelho de onda longa. Para que serve esse infravermelho de onda longa? Como é que ele foi criado? Esse infravermelho de onda longa, ele foi criado no Japão, praticamente por acidente, na Universidade de Tóquio. Então, uma liga de metais que emite ininterruptamente uma energia, uma radiação muito parecida com o infravermelho de onda longa do Sol.
E quando você coloca essa água, esse aparelho na água, é como se a água estivesse voltando para a natureza de novo. Tá? Então, fui estudar e vi que a água tem uma pendência. Quando você... Eu vi duas explicações, eu achei muito bacana e achei sentido nas duas. Depois de muito tempo de estudo, consegui ver sentido nas duas explicações. Quando você tira a água da natureza, tá, ela tende, as moléculas tendem a se atrair uma à outra. Então, as duas explicações que eu vi. Na química, na natureza, ela tem essa forma, as moléculas se ligam de 6 em 6 moléculas, basicamente como se fosse um encaixe, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Então, se você pegar uma angulação certa e colocar uma do ladinho da outra, ela vai se ligar uma com a outra e vai fechar um hexágono. Essa seria a forma mais estável de ligação entre as moléculas da água. Então, tirou a água dessa energia da natureza, ela tem a tendência de quimicamente ir se ligando e formar essa macroestrutura em caixos. Essa é a explicação que eu ouvi de, assim, da parte química, da parte de estudos da questão física. Achei muito coerente, mas uma explicação de uma pessoa oriental, eu achei bem interessante também. Quando você tira a água da natureza, é como se a água entrasse em pânico. E o que acontece quando um ser vivo entra em pânico? O que acontece? Ele procura se juntar a outro ser vivo da mesma espécie. Então, por exemplo, se você imagina um ser humano, você está num ambiente e de repente houve um barulho de tiro. As pessoas vão correr naquele ambiente fechado, elas vão correr todas para a saída, e se não houver saída, elas vão fazer pequenos grupos. Elas vão se juntar um pouco lá, um pouco aqui, tal, e já vai aparecer um líder ali, já vai coordenar. Então, o ser humano, até mesmo os animais, eles têm essa tendência. E eu achei muito interessante. Esse oriental, ele falou para mim, quando você tira a água da natureza, ela fica com medo e as moléculas se juntam. Então, eu vi as duas formas fizeram sentido para mim. Mas essa parte da questão oriental era muito diferente do que eu estudava. O cético entender isso e achar razão nisso, mas por que eu achei razão? Gente, tomando 9 medicamentos de uso diário, de repente você passa, em questão de poucos dias, já sentir tanto benefício, eu senti uma energia, uma disposição, uma vontade de sair de casa, de fazer exercício, de caminhar, de correr, de andar de bicicleta. Eu não estava sentindo mais aquela falta de ar, a minha bombinha, que às vezes eu fazia algum tipo de atividade, eu tinha que usar uma segunda bombinha, com um broncodilatador. Eu respirava, aí eu conseguia prosseguir naquela atividade. Eu não precisei mais disso, não estava sentindo mais dor nas pernas, conseguia comer coisas que eu não estava conseguindo comer. À noite eu não podia comer uma série de coisas, já estava conseguindo comer. Fiquei impressionado. Gente, eu consegui comer uma sopa de feijão antes de dormir. Isso para mim era o pior veneno. Era refluxo na certa. Acabou. Eu dormi, acordei no outro dia e falei, gente, o que é isso? Então, por isso eu estava acreditando que esse produto estava fazendo alguma coisa dessa forma, nessas duas linhas, ou a química e a física, ou essa questão oriental que eu expliquei para vocês. Agora, imagine que o Fortimag, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar fazendo esse trabalho inverso, quebrar essas macroestruturas, e a água vai ficar fininha, levinha, são pequenos grupos de moléculas ligados. Então, já na hora de beber, você já vai perceber que a água é muito gostosa, ela é muito leve, muito fácil de beber. Aí caiu a minha ficha. Eu falei, gente, qual é a função principal da água no nosso corpo? É condução. Ela precisa fazer tudo fluir. Tudo que acontece no nosso corpo, a água está envolvida. Não tem uma parte no corpo humano que não seja que a água não esteja funcionando, não esteja participando. Então, a água participa de todos os processos metabólicos, bioquímicos, e até mesmo eletricidade, né? A eletricidade, ela corre no corpo, os impulsos nervosos, num ambiente que é 70% água. Então, se você pegar
e retirar toda a água, não corre energia. Tenta, por exemplo, num monte de cinza, bota dois eletrodos e tenta fazer a eletricidade caminhar ali. Não vai, se não tiver água, não caminha. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Aí caiu a ficha para mim. Falei, gente, então a água, a principal função é conduzir os nutrientes. O oxigênio, por exemplo, você puxa o ar, vai lá para o sistema sanguíneo, corre todo o corpo, mas é a água que leva esse oxigênio, a água que leva esses nutrientes para dentro da célula. E a água também é responsável em retirar todo o lixo. Tudo que não presta mais, tudo que já é resíduo, a água precisa tirar e colocar para fora, pelo suor, pela urina e pelas fezes. E a água comum, por causa dessa estrutura molecular, do lado direito aqui em caixas, não consegue, porque ela fica incapacitada de entrar na célula, porque é uma estrutura muito grande. Tem registros na literatura com 30, 40, 50 moléculas de água juntas. Então, é uma estrutura muito grande que não passa, uma questão física. Então, você toma, vamos falar aqui hipoteticamente, 3 litros de água e absorve 2. Ou seja, fica 1 litro retido entre as células, 1 litro entrando e saindo do corpo sem cumprir o propósito de hidratação, de nutrição e principalmente de detoxificação, de limpeza desse organismo. Tá? Então, contei para vocês aqui a minha história, o que o Fortimag fez na minha vida, de uma forma bem resumida, porque eu poderia ficar horas para vocês aqui compartilhando tudo o que aconteceu na minha vida dos meus cachorros, das minhas plantas, minha esposa, meus filhos. Então,